Olá pessoal, Deus abençoe você, sua vida, seu ministério, sua família. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos de volta ao nosso canal, à luz das Escrituras. E dessa feita, com o nosso discipulado. Você que não tem condições de estar perto, de estar na sala de aula, nós estamos indo até você através dessa bênção que é o meio de comunicação. Para tanto, eu quero orar com você. Vamos iniciar orando? Tudo começa bem quando começamos com oração. Bendito, justo e santo Deus, te louvamos pela bênção de poder estar aqui compartilhando mais uma partícula da bênção do Senhor para os teus servos. Continue nos ajudando, que o teu Espírito possa nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito bem, nós, a princípio, demos aquela introdução breve, falamos um pouco também sobre a oração, que é uma doutrina do nosso discipulado, né? E falando sobre doutrina, eu não sei se eu expliquei a vocês a distinção que existe entre doutrina e usos e costumes, ok? Então, para a gente não fazer confusão, porque tem pessoas que fazem confusão de usos e costumes com doutrina. Usos e costumes são coisas, são hábitos que nós adquirimos, mas que podem mudar. Pode haver mudanças em usos e costumes, ok? Uma outra oportunidade a gente vai falar mais precisamente, ou eu estarei enviando um vídeo sobre usos e costumes versus doutrinas, para que você possa ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. Mas a princípio, usos e costumes são coisas, são hábitos que podem ser mudados, como o uso de uma camisa azul. Hoje eu estou usando essa camisa estampada, amanhã possa ser que eu possa estar usando uma camisa lisa, uma camisa branca de uma cor diferente. Há muitos anos atrás, as mulheres, elas usavam chapéu na cabeça. Hoje já não se vê por aí mulheres usando um chapéu, a não ser numa praia, na verdade. Então, esses costumes mudam e mudam muito. Todos os dias há uma transformação à medida que vai se passando o tempo, as mudanças de usos e costumes vão também mudando. Isso não implica na salvação de ninguém, ok? Agora, há um outro princípio muito importante que devemos ter cuidado, que é com a doutrina. A doutrinas são fundamentos estabelecidos como um princípio de regra e vida de uma comunidade, seja uma família, seja a partir de duas pessoas, já se pode estabelecer uma doutrina que vai estabelecer como princípio de vida e de regra para a vida das pessoas que ali estão. Isso é doutrina, e elas não mudam. Passam-se os anos, passam-se as estações, né? O sistema do mundo muda, mas essa doutrina, né, cuja comunidade, né, ela professa, ela não muda. Por exemplo, a doutrina de Deus. Deus é imutável. Esse princípio, que é um atributo de Deus, ele não muda, sempre será imutável, ok? A doutrina de Cristo não muda, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Salvador, o nosso Redentor. Isso jamais mudará, ok? E muitos outros princípios que estaremos abordando durante o decorrer do nosso discipulado. Hoje estaremos abordando sobre obediência. E eu quero convidar você para ler em Filipenses, Novo Testamento, Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse texto vai nos falar sobre a pessoa de Jesus, que, tendo forma de homem, né, que veio a esse mundo em forma de homem, né, ele estava com o Pai, como o Deus eterno, soberano, pré-existente antes de todas as coisas,
Todas as coisas, diz as Escrituras, que foram criadas por ele, e ele se encarnou, né? Ele tomou forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi, enquanto viveu aqui, obediente até a morte. Então, essa palavra obediência é muito importante e queremos pegar como exemplo, como referência, a pessoa do Senhor Jesus. Se Jesus ele foi um filho obediente, ele se tornou homem, né? E foi obediente até a morte, por que não eu e você não tomarmos como base a vida do próprio Cristo, do nosso Redentor? Inclusive, uma das suas expressões, ensinando aos discípulos, foi: eu vos dei o exemplo, né? Assim como eu vos fiz, façais vocês também. Então, tudo aquilo que Jesus fez e que dignifica um ato de obediência, nós devemos também seguir os seus passos nesse caminho. Agora, o que é obediência? Obediência nem sempre é fazer só aquilo que você gosta de fazer. Submissão, que é uma implicação da obediência, podemos dizer que submissão é um sinônimo da obediência, porque obedecer, estar ligado a se submeter a uma outra pessoa, a uma outra autoridade. Ainda que você seja uma autoridade, mas se submeter a outro é um ato de obediência a alguém que está lhe pedindo, lhe outorgando algo para que seja feito. Isso é obediência. Agora, obediência de fato, de verdade, não é aquela que a gente faz porque gosta de fazer. Obediência verdadeira é aquela que a gente não gostaria de fazer, mas pelo fato de se submeter, você vai e faz. Quantas vezes um filho obedece o pai, mas sem querer fazer? Mas porque o pai ou a mãe está mandando, então, pelo ato da submissão, como um filho, na condição de filho, ele então, na condição de subordinado, ele vai e obedece. Então, essa é a verdadeira obediência, aquela que se faz mesmo quando não se quer fazer. A verdadeira obediência está em anular a sua, em anular a sua própria vontade para estabelecer a vontade de um outro. Entendeu? Vou repetir. Obediência verdadeira é anular a sua própria vontade para estabelecer a vontade de um outro. Jesus fez isso, né? Ele jamais desejaria, né, se encarnar, tomar forma de um homem, né, de uma condição de um homem pecador. Embora na condição de homem pecador, revestido de carne, pele, osso e sangue, ele não pecou, mas foi humilhante para o Senhor. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então você veja que ele anulou a vontade dele, ele cancelou a vontade dele, ele disse não para a vontade dele, para estabelecer a vontade do Pai, que o enviou, porque foi Deus que o enviou. Em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, né? Para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, não fosse destruído, mas tivesse a salvação. Então, nesse sentido, nós já aprendemos aqui, a princípio, de cara, o que é, de fato, obediência. Agora, a obediência, a exemplo de Jesus, vai exigir alguns adjetivos. A obediência, ela traz algumas implicações. E uma das implicações que a obediência traz é a humildade. O que é humildade? Humildade é você reconhecer que você tem alguém que está acima de você. Humildade é reconhecer que você é subordinado a uma outra pessoa, que você não é o único que pode ditar as regras,
que você não é alguém que só faz ditar as coisas, mas você é alguém que tem a capacidade de se submeter a uma outra pessoa a ponto de fazer o que se lhe manda fazer. Isso é humildade. Humildade não é andar rasgado. Humildade não é reconhecer que você não sabe, não. Humildade é reconhecer que você, ainda que saiba alguma coisa, mas pode saber algo mais com a outra pessoa. Humildade é reconhecer que ainda que você tenha algo ou capacidade para alguma coisa, mas é reconhecer que há sempre alguma outra coisa que você pode aprender com a outra pessoa. Reconhecer que a capacidade que você tem de estar ensinando também pode levar você a ficar sentado, ouvindo e aprendendo com a outra pessoa. Humildade é reconhecer que você é uma pessoa sábia, que você é uma pessoa que sabe, mas que há um Deus acima de você, que sabe mais do que você. E que isso que você tem, isso que você sabe, isso que você aprendeu, seja numa relação com Deus ou num conhecimento natural da vida, isso não procede de você, procede totalmente de Deus, de onde vem toda a luz, não é? Como a palavra de Deus diz, que dele procede todo dom perfeito e toda a luz. Humildade é isso, tá bom? Então fica aqui um texto em Provérbios capítulo 3, do verso 6 ao 8. Você dá uma lidinha aí. Tito capítulo 2, versículo 12. Obediência a Deus requer amor. Inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dar 3 formas de expressar o amor. Existem pessoas que obedecem ao outro não por amor. E quando eu falo amor, eu falo do amor ágape de Deus. Amor a Deus, né? O amor verdadeiro, o amor sincero, o amor sem barganha, sem troca. Amor sem impor condições. É um amor livre. É um amor espontâneo. É um amor que decide fazer sem que ninguém imponha. É um amor que decide ir sem ninguém chamar. É um amor que decide fazer não porque quer ganhar outra coisa em troca, mas porque ama fazer. E tem pessoas que obedecem com medo. Existe a obediência do medo. O pai manda fazer alguma coisa, mas o filho vai fazer porque sabe se não fizer, vai apanhar. Então, essa é a obediência do medo. Todo tipo de obediência que gera medo em você e esse medo faz você obedecer, esse amor não é verdadeiro. Essa obediência não é uma obediência que Deus deseja que você tenha. Que é uma obediência por medo. Deus não quer que você obedeça a Ele porque você tem medo de ir para o inferno, porque você tem medo de ser disciplinado por Ele. Não. Não é esse tipo de obediência que envolve o amor de Deus. Existe um outro tipo de obediência forçado. Aquela obediência que você faz, se submete, mas faz forçado. Você se sente obrigado a obedecer, quem sabe porque se você não obedecer, você não receberá algo em troca. Se você não fizer como está lhe mandando, você perderá uma outra coisa e por causa disso você se sente forçado em obedecer. Esse tipo de obediência não serve para Deus. Deus não aceita esse tipo de obediência. Agora, existe a obediência espontânea. Aquela obediência que revela amor de Deus. Qual é a obediência em amor? É aquela que você obedece de forma espontânea, livre, sem condicionamentos, sem pressões,
sem ninguém estar mandando, né? Sem medo, sem estar querendo em troca alguma outra coisa, sem esperar recompensas de Deus ou de qualquer outra pessoa. Essa é a obediência que Deus exige e espera de mim e de você. Uma obediência por amor. Não uma obediência com medo. Não uma obediência forçada, mas uma obediência em amor. Esse é o tipo de obediência que Deus nos espera de mim e de você. Em João 14,15, há uma expressão de Jesus que ele vai dizer: se me amardes, cumprirei os meus mandamentos. Veja o princípio da obediência, é o amor. Então, o princípio que Jesus estabelece para que a gente obedeça está no amor, porque o amor não obedece forçado. O amor obedece de forma espontânea e com alegria. O amor não obedece com tristeza, com angústia, mas com alegria. Amém, meu querido? Agora, como nós nos tornamos obedientes? Uma das formas de nos tornar obediente e obedecer a palavra de Deus é conhecendo a vontade de Deus. Porque como você vai obedecer a alguém se você não sabe e não conhece essa pessoa? Então, o primeiro princípio para se obedecer a alguém é saber quem é essa pessoa, é conhecendo a vontade dessa pessoa. Quando você passa a conhecer a vontade dessa pessoa, fica mais fácil você obedecer e agradar essa pessoa. Por quê? Porque você conhece a vontade dessa pessoa. E aqui está a vontade de Deus. É revelada nas Escrituras. Essa é uma vontade que podemos chamar de vontade especial de Deus. A revelação especial de Deus. Aquilo que Deus determinou na sua palavra para que por meio dela pudéssemos agradar e andar de acordo com a vontade de Deus. E aí nós temos alguns textos aqui, 2 Timóteo 3,15 a 7, Atos 17, 11, né? João 5,39, onde Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque delas vocês testificam, elas testificam de mim, né? Em Mateus 7, 22 e 29, né? Errais não conhecendo as Escrituras, porque ela é o poder de Deus, né? Então, existem várias formas de se conhecer a vontade de Deus. E uma delas é conhecendo a sua palavra. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Não fique dependendo de profecias, de que alguém fale a você o que você deve ou não fazer. Leia a Bíblia e você terá diante de você qual a vontade de Deus para todos os ângulos e áreas da sua vida que você venha precisar. Buscar o poder de Deus. Então, buscar o poder de Deus é um meio de você também conhecer a vontade de Deus. Orando e perseverando. Orando e perseverando é um meio de você também encontrar a vontade de Deus. Como consequência da obediência e a consequência da desobediência. Em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1 até o verso 28, você tem ali as bênçãos decorrentes da obediência. Mas existe também as maldições decorrentes da desobediência. Então, para quem obedece, existe a bênção, mas para quem desobedece, existe também o oposto, que é a maldição. Você que é um ser inteligente, eu sei que você vai optar para a obediência. Mas não obedeça com medo da maldição. Obedeça porque você ama o Deus que você obedece. Ok? Concluindo essa palavra sobre obediência, Deus nos chamou para isso, para sermos obedientes. E todo aquele que obedece os princípios de Deus atrai a bênção de Deus para a sua vida. Que nós possamos nos despertar para viver essa vida de obediência a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Já diz a palavra de Deus, né?
É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer tanto sacrifício se não há obediência. Não adianta você querer aparentar, aparecer alguma coisa, mostrar algo, se por trás da sua realidade não existe obediência. Porque Deus conhece o nosso interior. Não adianta confessar algo se no coração não existe isso que a gente confessa. Então, obediência também revela o coração. O que eu faço ou o que eu não faço também revela o que está no meu e no seu coração. Deus te abençoe. Que a partir de hoje você possa tomar essa decisão de obedecer, não por medo, não por força, não porque o pastor está pedindo, está ensinando, mas porque você ama o seu Senhor. E é esse amor que dá combustão, que dá energia e força e graça e poder para você obedecer. A obediência em amor é o caminho, é o melhor caminho que podemos seguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus.